Agora sim, tudo certinho agora. Podemos começar. Oi, João Mário, tudo bem? A gente estava conversando um pouquinho, agora vamos falar novamente. Daí só para a gente recapitular um pouquinho o que a gente estava conversando agora, que a gente conseguiu aí gravar, falar um pouquinho aí com relação à questão dos leilões, como você buscou leilões, como você encontrou um pouco da gente, como que era aí a sua visão sobre o leilão de imóveis também, você estava contando um pouquinho sobre o leilão de carros também, né, o seu receio, então conta um pouquinho para a gente. Eu comecei, eu sou analista de sistemas, né, até então o ramo de leilão é algo parte do que eu conheço, né, então comecei a fazer pesquisas para entender, para ter uma segunda fonte de renda, né, não ser o único lugar, né, não ter uma única marcação, que a gente nunca sabe como é o amanhã, né, vamos assim dizer. E né, eu olhava os leilões, só que eu olhava os leilões de veículos, só que o veículo eu tenho mais receio, porque como eu tenho que trabalhar as coisas, eu não conseguia ir em lock, né? Sempre estar no local, verificar motor, verificar algumas partes, mesmo que a gente verifique, a gente ainda corre muito risco, né? Nessa parte dos veículos. E eu sempre cultivei mais a parte de imóveis, né? Sempre achei mais interessante e tal, a parte de imóveis, porque você tem parte de locação, venda, diversas formas de trabalhar esse imóvel. Como é que fala? É um pouco mais demorado, né? Talvez a longo prazo, um pouco mais do que o veículo, mas a rentabilidade costuma ser bem melhor também do que o veículo. Porque o veículo até então ele tem depreciação, o imóvel, em teoria, mês a mês, ele tende a subir um pouquinho, que seja, vai se valorizando. Então, para mim também isso é interessante. E aí fazendo as pesquisas, tudo, para poder entender, estudando, eu conheci a FCA, né, foi pelo Google ali, um pouco sobre a FCA, comecei a olhar os vídeos da FCA no YouTube, vendo algumas entregas de chaves, as entregas, a parte de efetivação, né, no processo. Eu comecei a ganhar mais confiança, vendo ali a parte do trabalho da FCA. E aí eu passei a entrar comecei a estudar um pouco mais, entendi que vocês trabalhavam tanto nos leilões judiciais quanto extrajudiciais, que foi um outro ponto que eu falei, bom é que os dois, eles já conhecem os dois ambientes, então para mim já é bem interessante, porque se eu for para um judicial, né, ali um trabalhista, algo do tipo, eles vão também conseguir me apoiar, já tenho um know-how, já tenho um conhecimento ali também, não é só focado em leilões caixas ou algo assim, né, já é um leque maior. E aí foi onde eu comecei a entrar em contato com as meninas do atendimento da FCA, para a gente começar a lidar ali, ver o que dava para fazer. Eu vim olhando dois imóveis, né? Eu olhava um na cidade de Cajamar, um na cidade de Santana de Parnaíba, ali mais ou menos. Aí, conversando com as meninas falaram, ó, vamos fechar a assessoria, porque se você não fechar o primeiro, a gente vai analisar, vai dar um respaldo para você falando se é positivo ou não, vai fazer o parecer jurídico, que é algo que eu também não tenho know-how, né? Então não tenho conhecimento de termos jurídicos. E aí eu falei, isso é interessante. Então a gente já analisa os termos da parte jurídica, se tem processo ou não, se pode ter desistência, faz a parte de avaliação se realmente o que a Caixa está colocando de valor é próximo, se a gente tem como ganhar alguma coisa, parte de dívidas também. Eu falei, isso é interessante, isso para mim é bem legal para mim saber, para mim não entrar no escuro em algo que eu também não estava ali sabendo como levantar. E aí, como eu tinha essas duas opções, não sabia qual que ia ser efetivado, as meninas foram me passando maior segurança, falando que tinha todo o preparo. Eu poderia fazer uma consulta, né, específica de um imóvel, falar, não quero fazer não quero trabalhar com vocês, nem acompanhamento, eu só quero que faça o parecer jurídico e me devolva aqui para me seguir, que daqui em diante eu me viro. Mas eu entendi que eu preferia ter alguém me acompanhando, até por ser a primeira arrematação, os primeiros passos ali. Eu falei, eu prefiro ter alguém me acompanhando. E até quando eu falo hoje dessa parte do processo, eu acabo levando assim, ó, ponha um percentual. Então, assim, eu hoje eu brinco com o pessoal que se for um leilão que tenha leiloeiro, né, na fase de leilões, primeiro e segundo leilão, sempre pensar em média 20% ali para trabalhar ele, sendo 5% leiloeiro, 5% da assessoria, 5% da entrada da caixa e 5% mais ou menos para documentação. Tem depois um pouquinho ali para uma reforma, alguma coisa ou outra, mas no mínimo a gente teria que entrar com 20%, né, para poder ter o start. E se for para venda direta que já não tem leiloeiro, eu falo que dá para pensar em entrar com uns 15%, né? E vamos dizer que tem bastante imóvel aí barato que dá para a gente estudar e trabalhar. A gente pegou o primeiro, acabou
acabei tendo uma conversa com o Dr. Eliezer também, que passou maior transparência e segurança também, após as meninas. Falaram para a gente que tinha assessoria, se eu não arrematasse o primeiro, a assessoria ela já leva em conta novas análises. Ô, Gilmar, só para gente, já para essa etapa daqui a pouquinho, fala para a gente, você participou de muitas opções antes, para que você conseguisse arrematar, como que foi? Porque isso às vezes é uma pergunta que as pessoas têm, né? Você tem que participar de muito, às vezes não acaba escolhendo, às vezes não acaba tendo aquela disciplina para participar, né? Como que foi nesse caso, do tempo que você iniciou até o tempo aí do arremate? A gente fez a análise ali, eu tinha, antes, né, de ter o parecer tudo, eu tinha um valor máximo para ir, já tinha denominado 150 mais ou menos para ir nesse imóvel, porque até então eu pensava ali, eu olhei mais ou menos na minha visão, né, eu olhei a matrícula, tinha uns 2, 3 anos condomínio, condomínio assim, implantação de condomínio, eu falei, bom, se a pessoa não pagar desde lá para cá, ela tem, vamos dizer assim, uns 20 mil de dívida, e isso contou para poder fazer a parte ali, né. E aí foi o primeiro imóvel, né? A gente estava ali, então eu já tinha esses 2 imóveis como primeira ação, não tinha pesquisado tanto, procurei mais perto da minha região. E aí, como eu falei, com o parecer jurídico e com a análise de dívidas, isso acho que abriu um leque maior para mim poder estender um pouco mais e conseguir fazer a arrematação. Porque eu estava a 150 na minha mente, só que quando eu vi que a dívida era bem menor de condomínio, eu falei, opa, isso abre um espaço, porque eu tinha um leque ali, abre um espaço para me brigar um pouco mais pelo imóvel. E nessa briga um pouco mais foi onde eu consegui fazer essa efetivação ali em um mês, ali praticamente, a gente começou esse processo mesmo do imóvel aí. Então, no primeiro que você participou, você acabou arrematando? Arrematei. Primeiro que eu participei, já arrematei. Isso é importante tanto com relação à questão de foco que você teve, de disciplina, né? Sim. E também da determinação, né, que você teve devido a esse fator, né? Você colocou de uma forma conservadora aí questão do condomínio, né, como um limite aí dentro da planilha de viabilidade, mas como teve aí a certeza e a constatação que o débito era menor, então aí possibilitou também de você ficar mais tranquilo para a sua tomada de decisão, para a oferta de lances. Que bacana, né, doutor Elias? Em pouco tempo, né? A primeira aí, isso daí é algumas dúvidas frequentes, né, que a gente acaba recebendo aqui. Na verdade, o que nós costumamos dizer é assim, a parte da assessoria, ela é toda passada e, como o Gilmar disse, de forma bastante transparente. Então, nós tentamos transmitir o máximo possível a segurança para o cliente, mas a tomada de decisão pela participação é dele, né? O que nós precisamos e fazemos é simplesmente transmitir a ele aquilo que é viável, sem riscos para a participação. Mas a decisão final de participação é sempre dele. Então, quando chega para a gente aqui um cliente decidido, como chegou o Gilmar, inclusive até trazendo oportunidades que ele havia localizado também, que isso é interessante deixarmos claro, né? A nossa assessoria ela é prestada dessa forma, com essa obrigação de encaminho de oportunidades. Mas quando nós temos um cliente que ele é participativo e ele também faz buscas, até com a nossa orientação em onde fazer buscas, isso nós fazemos dentro da nossa assessoria, isso daí torna essa parceria ainda mais agradável, porque demonstra, essa demonstração pelo cliente é o interesse de fato na participação dele. Então, parabéns, viu, Geomar, pela sua decisão, né? Você focado nos seus objetivos e a nossa assessoria só veio a complementar aquilo que você já vinha buscando. Isso para a gente é bastante gratificante. Falei, né? Acho que acabamos caindo num ponto ali que nem eu falei, né? Um trabalho em conjunto, né? E ambos têm o mesmo objetivo, que é que nem eu falei, né? Aquelas arrematação, a estrutura e fazer essa aquisição. Tanto que eu falei, e sempre ressalto, né? O meu ponto foi ter alguém que entendesse o processo e fosse junto comigo do início ao fim. Por isso que até eu falo para, às vezes o pessoal pergunta, você arrematou? Arrematei. Eu falo com meus amigos. Mas e aí, dá para fazer sozinho? Eu falei, cara, eu prefiro levar a assessoria junto. Eles já sabem o pé que a gente está, como eu falei no início, põe uns 5% lá para poder contabilizar os custos, coloca a assessoria do seu lado e, cara, seja feliz, porque quase todas as meninas foram ajudando, foram acompanhando, os doutores aí. Ô, Gilmar, você acha que uma assessoria é um custo ou um investimento? Você acha que proporciona para você, com a sua finalidade, até que alcance aí seu objetivo? Para mim é um investimento você entende de segurança. Para mim foi um investimento de segurança. O que eu falo? Uma coisa é você ter um respaldo, estamos no mesmo ponto, no mesmo alinhamento,
do que eu chegar ali depois com o advogado e falar assim, cara, tô enrolado aqui, tem um problema lá com o imóvel, eu comprei, não sei o que eu faço, até ele entender, até ele estruturar, até ele montar o processo, até ele fazer análise. Então, isso demora um tempo, tanto que a FCA, quando eu entrei, a gente foi a remoto ali em novembro, e aí na outra semana vocês já estavam já com o processo iniciado, falou, ó, se a gente não conseguir fazer uma ação, a gente já está com o processo para emissão na posse já sendo finalizado aqui para a gente já entrar em jurídico. Ou seja, você já estava alinhado comigo, sabia que a gente ia tentar o quanto antes já fazer a reversão e conseguir a posse do imóvel. E aí, se eu fosse no processo normal, até fazer a matrícula, até fazer toda a parte, até depois eu procurar um advogado, poderia levar 6 meses para poder ter esse respaldo e conseguir acessar o E não imóvel. ser um especialista, né? Esse é um ponto, né? Porque às vezes você poderia se aventurar, né? Daquele que às vezes atua em vários segmentos, mas não acaba sendo um especialista, assim como no seu nicho de mercado também, né? A mesma coisa que, por exemplo, você ter o conhecimento em outras áreas, mas na sua área você tem a propriedade ali de dominar e de executar. Essa que é a grande diferença para um especialista, por exemplo, né, Gilmar? É que nem eu falo, né? A parte de análise já é minha ação, né? Então, assim, nem o doutor falou, eu começo a cavucar, começo a tentar entender, começo a tentar estudar. Isso é uma parte que já vem por causa também da profissão, né? Mas é que nem fala, tem termos, tem ações, tem coisas que, mesmo a gente analisando tudo, a gente não tem aquele know-how, né? É conquistado que nem vocês já estão há um tempo no mercado, já tem aquele know-how para pequenas coisinhas que você sabe o detalhe que é o ponto-chave, né? A gente brinca na programação que às vezes um ponto e vírgula derruba um avião, né? E assim a mesma coisa é com vocês. Um parecer, uma análise jurídica, um detalhe mínimo ali que para a gente, não, o processo está rodando aqui, não vai, mesmo que a gente ache alguma coisa, isso aqui não vai dar nada. Vocês vão lá e fazem a análise crucial e falam assim, cara, cai fora porque vai te dar dor de cabeça, você vai injetar seu dinheiro e não vai conseguir, né, ter o retorno, ou não vai conseguir ter a ação que você precisa. Então, o que eu falo, leva a assessoria junto, a equipe vai trabalhar, vai dar aquele, no caso, a documentação, né, o PDFzinho que eu brinco com a minha irmã, que depois também está entrando nesse mundo também, fala, o PDFzinho está no verde, vamos para cima. Está verde, vamos para o arremate. E uma dúvida legal, Gilmar, que a gente queria saber um pouco de você. Daí você, por exemplo, né, nos conheceu, nós entendemos o seu perfil, você aí virou nosso cliente, depois disso aí teve uma análise também de aprovação de crédito, né, onde você teve aí qual o valor aí que você desejava para você conseguir participar, e depois aí nós enviamos aí as opções para o seu perfil, como também aí você nos enviou também, né. Então, depois disso aí, nós tivemos aí o atendimento, o parecer jurídico, você prestou arremate, e depois aí foi realizado aí a parte tanto do contrato de financiamento, da assinatura, pagamento de TBI antes e o registro. E em paralelo a isso nós cuidamos da posse. Foi isso mesmo? Só para confirmar desses procedimentos, né, que às vezes as pessoas perguntam de onde vocês iniciam até onde vocês vão, e até de onde que foi com você também, em qual período, por exemplo, desde o arremate, por exemplo, até a essas etapas. Foi todos os processos, tanto que a gente entrou no dia que as meninas já sabiam que eu ia participar. Qual leilão? No dia as meninas perguntaram para mim também, qual que é seu usuário, qual que é a sua senha, para a gente acompanhar se você está arrematando, se vai ter, como que vai ser. Então elas também estavam acompanhando ali no processo online. Pós-arrematação, teve o contato a gente, assim falou, teve a parte de assinatura de contrato, as coisas, e a Carol me deu uma força gigante, porque eu não conseguia falar com o leiloeiro para poder conseguir os documentos, e a FCA, que é a Carol, né, que é um dos apoios aí nessa parte da documentação, ela falou com a leiloeira, e em minutos a leiloeira mandou as documentações que eu precisava. E no caso, como o meu foi o segundo leilão, eu precisava de averbação do primeiro leilão, né, como negativo, como não houve a venda, e o positivo no segundo, com toda a documentação necessária para me registrar em cartório. Então, todos esses passos ali foi a matrícula, depois a gente teve o acompanhamento também para poder entrar no imóvel, análise, tudo certinho, todo o passo até a gente conseguir pegar as chaves na mão ali e estar dentro do imóvel. E daí, eu queria saber isso, toda essa parte você foi acompanhada também, no imóvel também, se você foi conosco também, junto, anteriormente, como depois, fala pra gente como que foi essa experiência também. E é até legal, porque eu estava presente, né, e como você foi vivenciando, a gente foi instruindo você até deixar você tranquilo e ver realmente quando, de fato, consolidou ali também. Nossa, quando a gente fez as primeiras
a primeira ação, né, que eu sou meio que curioso, né, como eu falei, né, sou analista, eu gosto de analisar algumas coisas, sou meio curioso. Então, quando vocês foram fazer as primeiras visitas lá para ver se tinha morador, interfonar, fazer as análises ali de campo e tudo, eu sempre próximo ali para tentar entender, ver como era esse espaço. Quando a gente viu que já dizia que não tinha mais ninguém no imóvel, que o imóvel estava totalmente desocupado, já foi uma expectativa gigante ali gerando, né? Como eu falei, fiz a documentação, tinha conhecido já condomínio, já estava tudo já organizado em paralelo. E aí, quando a gente conseguiu entrar, fazer a ação e a emissão na posse lá, para mim falei, nossa, a conquista. Falei, achei que ia ser difícil, achei que já estava preparado ali para vir as viaturas de polícia, alguma coisa do tipo, e toda a confusão, e não, graças a Deus não teve nada, foi super tranquila, acompanhada aí na emissão lá certinho. A gente chamou o chaveiro, né, fez a abertura, a emissão, tudo certinho, como determina a lei, e como eu falo, respaldo, né, porque a gente tem ali toda a gravação, as coisas, como foi feita a emissão, tudo certinho, para a gente ter o respaldo jurídico. É que eu falo, às vezes a gente vai lá, eu entro com chaveiro, só entra no imóvel, não tenho gravação, não tenho nada, e aí não dá a emissão efetiva de posse, né? Então, quando a gente tem o jurídico do lado, tá ali apoiando, fala, não esquece, tem a gravação, tem isso, tem aquilo, tem as fotos, tem o dia certinho, os registros, para marcar a emissão certinha na posse, que foi tudo conforme lei. E agora eu queria falar com você, Gilmar, do imóvel, né? Uma das dúvidas frequentes que o pessoal tem, nossa, eu vou pegar imóvel destruído, meu Deus, vou ter que gastar o imóvel, aconteceu isso com o imóvel. Eu queria saber quanto que você teve isso de trabalho, o que você teve que fazer, se era muita coisa, se você precisava fazer muita coisa, e qual que era a região para o pessoal saber também, né? Se foi uma região boa, e até interessante falar, eu sei que é a região boa, mas é interessante falar de você, né? E o imóvel, que o imóvel estava um absurdo, veio lá o Thor, ele deu uma martelada e arrasou com o imóvel. Fala pra gente como que foi e o que você teve que fazer no imóvel. Se precisava fazer também, tá? Só também por curiosidade também aí, quanto que foi aí seu custo? Teve um custo muito grande de reformas, foi coisa que te impactou mesmo aí. A gente brinca, né? Eu já tinha colocado ali algumas coisas, tipo, pôr box, pôr piso, achei que ia ter que pôr um monte de coisa, né? Falei assim, isso aqui já tem gabinete, tem que pôr isso, tem que pôr aquilo. Nos meus custos, né, em planilha, eu coloquei um monte de coisa. A gente entrou no imóvel, o imóvel estava com piso laminado, box no banheiro. A única coisa que tinha arrancado os móveis e tinha os furos a gente chama de bucho, de parafuso nas paredes, ou seja, foi mandar tampar os buracos, fazer uma pintura e o imóvel está pronto. Não, o custo ali, se muito teve, não chegou a R$1.000, que foi uma lata de tinta, uma lata de massa. Você gastou com o pintor, Gilmar? Acabei não gastando. Como é um serviço tão simples que dava fazer, eu mesmo fui lá e fiz o serviço lá. A gente já tem um pouco de noção das coisas, né? Então, massa, lixa, trata a parede e faz a pintura. Falei, foi um custo irrisório, né? Foi bem baixo ali. E eu esperava, assim, na minha planilha eu coloquei uns R$5.000 de gastos com esse imóvel lá para poder, na ROI, né? Planilha de ROI, de retorno de investimento. Vou pôr uns 5 mil aqui para mim poder ter segurança. Eu vou ter que pôr um box, pôr aquilo, tal. No final, não precisou nada, já tinha laminado tudo. A gente até brincou, né, que as fechaduras ainda estavam com plástico ainda quando a gente chegou, né? Aquela parte das chaves ali ainda tinha plástico, a pessoa não tinha nem arrancado os plásticos do móvel ainda. E aí a gente falou, nossa, que deu bom, né? Deu bom. Economizei de um lado, aumentei meu ROI, né? Meu retorno ali, que seria, aumentaria o ROI, e a gente conseguiu arrematar e pegou o imóvel fechado, bonitinho. E uma coisa importante, porque a gente sabe quando uma pessoa comprou de forma tradicional, a pessoa tem que primeiro assinar um contrato de financiamento, antes tem aquela negociação para chegar até o contrato de financiamento, depois tem todas as certidões, a documentação, né? Depois tem ali, se for de forma financiada, isso levando como base uma forma tradicional, tem que ser aprovado com o financiamento, né? Depois aí, esse financiamento, o contrato ser assinado, ser levado aí para registro, né? Assinado para a pessoa depois receber e depois ser acordado aí a posse. Agora, levando como base aí uma forma tradicional, que a gente tem essas etapas, né? Com relação à questão do período que você arrematou. Uma forma tradicional, a gente demora mais ou menos desde a data da compra até das certidões, do contrato de financiamento, da pessoa receber e de acordar um prazo, mais ou menos entre 3 e 4 meses. A gente só tem aí, via de regra, 15 a 20 dias de documentação, depois mais o cartório de imóveis, e se o seu houver exigência ou não, a gente coloca de forma tradicional uns 3, 4 meses aí.
do período que você comprou, né, em leilão, aí que é o leilão da Caixa, quanto tempo do tempo que você comprou até o tempo que você teve aí o contrato assinado e o registro, e de quanto tempo você teve aí a posse? Tudo levou um pouquinho mais de um mês, não dá 45 dias, porque a gente, mais ou menos, a gente rematou dia 18 de novembro, dia 26 de dezembro a gente estava dentro do imóvel. Ou seja, de 18 ali de dezembro para dia 26 deu mais 6, 7, 8 dias ali, né? Então são 38 dias, não chegou nem a 40 dias, né? Se a gente for ver corridos, né? Ainda assim, praticamente. Então, Um dia depois do Natal ainda o pessoal tá com você, não te abandonou. não, tava lá. Antes do Natal já estavam, né? Na véspera de Natal a gente estava ali o tempo todo conversando, e como é que vai ser, como vai ser, corre atrás de chaveiro, vai lá, já deixa o chaveiro já engatilhado, já deixa tudo pronto. Isso porque final de ano é tudo mais corrido, principalmente da Caixa, que há, por exemplo, questões aí que às vezes demoram um pouco mais, de liberação de crédito, de limite anual da verba da Caixa, mesmo assim, então você está me falando que foi um mês, desde a sua compra, basicamente até você ter a posse, seria isso? É isso aí. O registro, condomínio transferido, IPTU, tudo certinho no nome, já tudo feito o processo. Um mês ali a gente já estava com tudo pronto e entrando no imóvel, fazendo a comprovação. Se você fosse comprar um imóvel de forma tradicional, então, você acredita que para você entrar no imóvel, para o imóvel estar registrado, você acha que um mês você levaria, por exemplo? Muito mais, porque até levantar certidões e tudo, eu falo porque eu já comprei imóvel na planta, né, já tive imóvel no tradicional, até a gente levantar certidões, levantar os dados, conseguir um tempo com a pessoa, para ir assinar, para fazer o processo, tem que ser o dia dela, o dia nosso, bater a agenda, tudo, né, que nem você falou, em média de uns 2 a 3 meses ali para conseguir finalizar. Até mesmo que seja por tabelionato de nota, né, que nem a gente fala, né, tem aqueles processos também que são por tabelionato. Então, até você conseguir um dia para a pessoa ir no tabelionato, para fazer toda aquela parte. Porque a gente sabe que a agenda nunca vai ser disponível todo momento das pessoas. E aí o tabelionato também, até fazer a minuta, até redigir, até fazer o processo. Então, leva um tempo também. Então, a gente sabe que pelo menos uns 2 meses fácil levaria para montar ali, para começar a vir um financiamento, alguma coisa, né, tal. Ou ter a parte de financiamento mesmo pós-análise, aprovação e tudo, né? E aí registra tudo. E aí a pessoa também só vai entregar a chave para você na hora que também tiver tudo certo, né? Dinheiro pingar na conta e tudo, né? E aí com a Caixa está muito mais tranquilo nessa parte de leilão. Uma das partes que eu falo até parte de a gente acabou conseguindo até taxa que não tinha no mercado, vamos assim dizer, por ter parte do leilão, né? O leilão acaba gerando uma taxas de financiamento até menor do que a de prateleira, né? Que o pessoal brinca, né? Que é a que está no mercado. Então isso também foi muito atrativo para a gente. E a gente conseguiu, como falou, né? Um mês estava ali tudo já assinado com a Caixa, assinado com tudo, processo já andando nos cartórios, já tudo certinho, já documentação, condomínio, tudo certo, pago e no nome ali já. A gente falou, né? A gente já estava preparado, o dia que foi fazer as primeiras visitas, a gente já estava tudo no meu nome, já tudo certinho. Para o condomínio saber que era realmente o novo proprietário ali que estava acionando e fazendo as ações já. E agora, para o leilão, assim, agora você já saiu vamos supor, já tirou sua virgindade nos leilões, já passou da primeira etapa, já tirou aquele receio, e agora, qual que é seus próximos passos? Os leilões para você faz sentido para você dentro do que você procura para comprar imóvel, algo que vale a pena, algo que você falou assim, não, eu vou fazer agora, a última vez foi algo pontual, ou é algo que faz sentido para você utilizar isso de outras formas também, e de acordo com outros planos. Sim, o imóvel eu continuo olhando, né? Constantemente eu estou lá no site, nas plataformas olhando, buscando, estudando alguns imóveis novos. A ideia é então logo aí no próximo mês, próximos meses, já ver se a gente parte com uma nova arrematação já, né? Que a gente até falou que a arrematação, a Caixa permite um por vez, né? Então, apesar de eu ter já na lista lá 2, 3 imóveis em vista, a gente tem que finalizar um processo para seguir para um próximo, né? Porque tem análise de crédito, tudo se passa ali, então a Caixa, esse é um ponto bom, né, para ser informado. Não é que a Caixa liberou 300, 400 mil, que você pode comprar 4, 5 imóveis que dê 400 mil. É um por vez, né? Então a Caixa tem esse processo. Vai lá, compra um, finaliza, repassa em análise de crédito, para ir vir de novo com um novo leilão para poder fazer a arrematação, né?
Então, fiz uma nova reanálise de crédito, foi um valor menor, e a gente está ali procurando o melhor cenário para também já fazer uma nova arrematação também. Exatamente. E é importante a gente ver aí, a gente fala com muitas pessoas diariamente, a gente vê aí que em pouco tempo você realizou a sua arrematação, e a gente vê também como está a evolução com a sua fala, né, e o entendimento sobre leilões. Isso é muito importante, né, doutor Elias? Para a gente ver como ele está se familiarizando, atento, né, e entendendo, né. Depois a gente fala de outras formas bem interessantes que a gente vai passar aí como dicas também para você também, e muito bacana aí ver como que está o seu início, né, como se fosse uma escada, literalmente, que a gente fala, engrenagem, né, então ela está girando, né, doutor Elias? É isso aí, Gilmar, o que eu posso te dizer é te dar os parabéns, né, eu acho que foi uma decisão certeira que você teve em relação à sua participação, à escolha do imóvel. Eu só quero ressaltar aqui 2 pontos que você havia dito na sua narrativa. Primeiro é a questão de uma empresa departamentalizada, como é a FCA. Isso facilita para o cliente, né? Nós sabemos que existem aí no mercado empresas unipessoais, né? Todas as áreas fica com a responsabilidade de uma única pessoa, e com isso a pessoa não consegue dar o atendimento devido ao cliente. A FCA ela tem esse diferencial. Então, você citou, por exemplo, o departamento comercial, ali por onde você iniciou o seu contato, até que você chegou conosco, o departamento jurídico, você passou pelo departamento de análise de crédito, comentando ali a Carol. Então, assim, é uma demonstração que nós temos da nossa empresa, em que nós procuramos dividir as funções para que o cliente tenha sempre um bom atendimento. Isso é um diferencial na sua narrativa. E um segundo diferencial, um destaque que eu dou na sua narrativa também, é referente às análises. É importante, viu, Ícaro, até deixarmos frisado aqui, que aquilo que nós passamos para o cliente é uma análise superficial do que interessa para o cliente. Mas, por exemplo, o Geomar, ele nos trouxe aí uma narrativa de uma posse que ele teve em um mês. Só que essa posse, nós já havíamos analisada desde a análise do parecer. Porque, assim, são informações que nós passamos ao cliente que diz respeito ao cliente. Mas nós também fazemos em nossa análise outras pesquisas que diz respeito à nossa atuação. Por exemplo, quando nós fazemos essa análise prévia, Geomar, isso é importante até deixar claro para você, nós fazemos uma análise muito mais aprofundada do que aquela que você recebe no parecer. Aquela que você recebe no parecer são informações que dizem respeito a você. Mas, por exemplo, quando nós fazemos essa análise inicial, nós já verificamos essa questão da ocupação. Se é um imóvel de leilão judicial, nós já verificamos qual tem sido a atuação desse executado, para saber se esse executado irá ou não nos dar algum problema em relação à desocupação do imóvel. Então, são pontos que eles não aparecem para o cliente, mas são pontos importantes da nossa análise, enquanto assessoria, que irá facilitar o trâmite em relação a que você tenha a posse e o registro da propriedade. Isso é importante deixarmos claro aqui. Então, parabéns mais uma vez pela sua escolha do imóvel, né? Estamos muito felizes, satisfeitos pela parceria feita, né? Eu, como advogado, me sinto orgulhoso de ter, de alguma forma, te acompanhado nesse processo, né? E ele ter dado certo. Hoje você está feliz, está com a posse, com o registro do imóvel. Creio que seja uma arrematação que você tenha feito para alavancar o seu capital. O seu objetivo, tenho certeza que, como a experiência foi positiva, é ir em novas arrematações. E nós estamos aqui para isso, para dar continuidade nessa parceria. Meus parabéns para você. Obrigado, doutor. É isso mesmo. A gente acabou comprando para fazer a alavancagem, né? Comprando e fazer o ROI ali. E aí, eu, por enquanto, ainda me segurei esse imóvel, porque a gente fez uma análise, quando a gente entrou ali no bairro e tudo, a gente viu que o bairro está em plena expansão e tem uma efetividade de ter um retorno muito maior a um pouquinho mais, um longo prazo, assim, vamos dizer, né? Então, a gente colocou ali o imóvel para locação, né? Acabei segurando esse imóvel, que não era a ideia, mas eu segurei, porque ele tende a valorizar muito mais e ter um retorno muito maior. Então, a gente acabou colocando isso, porque tem uma área ali que está em crescimento, chegando empreendimentos, está perto do centro, né? Está praticamente do lado do centro. O doutor Ícaro chegou até ir lá e também acompanhou que está pertinho. Então, ele falou, vamos
segurar um pouco e vamos deixar ele se valorizar. E aí a diferença que a gente fala do imóvel, do automóvel. E se eu deixo esse tempo automóvel, eu vou perdendo dinheiro. Nesse caso ali, eu consigo alugar, eu consigo meio que praticamente se pagar, que nem a gente falou, pelo valor que pega e nas parcelas as coisas, ele quase se paga, e eu ainda consigo, ele vai mês a mês meio que se valorizando, crescendo um pouco mais o retorno para o meu bolso, né? Então é um outro ponto que se torna bastante positivo ali. Outro ponto que a gente fala, né, eu não usei, os imóveis de leilão permite o fundo de garantia, no meu caso eu não usei, então a gente ainda permite uma venda posterior rápida, né, com o uso do fundo de garantia para outras pessoas e tudo do tipo. E então o imóvel está bem, a gente ficou tranquilo e, como eu falei, estou na busca de novos aí, né, fiz já reanálise lá há um tempo e a gente está buscando novos imóveis aí para tentar umas novas rematações já. Uma coisa importante aí, Gilmar, é esse viés que você, essa percepção que você teve, né? Então, assim, o mais importante do seu relato que você está falando é ali da região, que a região está se valorizando e, consequentemente, seu imóvel, consequentemente, seu patrimônio, né? Então, ali, como tem ali uma estrutura para novos empreendimentos que estão tendo novos acessos ali, tanto de linha de ônibus ou ali de questões importantes que vão ter, e falando uma cidade grande, né? Santana do Parnaíba, né? Então, assim, o local ali, que é uma área que está, principalmente ali do lado, está crescendo muito, muitos empreendimentos, um acesso muito grande, principalmente ali próximo ao imóvel. Então, é algo ali muito bacana que vai ter a valorização. Então, você tem a opção aí de você, agora, como de um outro viés importante, como uma renda passiva, também de utilizar favorável para você, em 2 cenários. Primeiro é da valorização do imóvel, que é o ponto que você informou. E segundo é você rentabilizar através de uma renda passiva. Então, você tanto pode ter uma renda passiva, no caso, você comprou aí de forma financiada, para utilizar aí o aluguel com o pagamento aí do aluguel da parcela, ou você utilizar para outra finalidade, se você já previa aquilo como um custo, né? Então, isso também é interessante, porque às vezes esse anseio de querer vender rápido e às vezes não ter essa perspectiva ou essa possibilidade faz com que você perca. Então, você já principalmente morando, né, na região que você conhece, você arrematou também ali, você tem esse contexto e esse entendimento que é muito legal, muito bacana. Então, o que a gente falou, né, a gente faz aquela análise por trás do computador, né, entende ali mais ou menos o cenário, algumas coisas, mas quando a gente vai no local, a gente começa a dar uma olhada no entorno, a gente percebe algumas coisas também que às vezes não estava mapeado, né. A gente fala, a gente não consegue também abraçar o mundo, né, a gente vai num pouco a pouco, abraçando o que dá. Eu falei, quando a gente foi lá, que a gente olhou toda a estrutura, como que está ali, a gente entendeu que é um cenário que tende a crescer bastante, e fala, tudo que vinha a mais ali, que construírem, que fizerem, em teoria vai trazer valorização para a área. Então, vale a pena, nesse caso a gente acabou optando por valer a pena segurar ele, deixar ele meio que se pagando com o aluguel, e deixar essa venda, nesse retorno, né, que o ROI, um pouquinho mais para frente, né? Ou segura um tempinho, é que nem a bolsa de valores, né? Segura um tempinho, deixa investido ali, lá na frente a gente conversa lá e vê o retorno que teve das ações, né, vamos assim dizer, né? Então a gente tá bem tranquilo, tá tudo certinho, né, que a gente falou, foi feito todos os processos, tá lá já garantido. E o pessoal brinca, né, que a gente tem em papel, ninguém sabe, né? Quando a gente tem no banco, o pessoal Terra, né? terra, né? Você investe, não tem prejuízo, né? A gente fala das ações, mas ações, você pega uma Petrobras, se ela desvalorizar, você perde dinheiro. A casa não, você sabe que pode passar 5, 10 anos, ela vai estar lá valorizando esse apartamento e só tende a subir, né? E do imóvel que tem estrutura, né? Então, todo imóvel ali, um empreendimento ali que ele tem uma portaria excelente, tem uma questão ali já adaptada para a entrada ali, tanto de facial, tanto áreas comuns também, né? Tanto com relação à questão de área de lazer também, né? Um imóvel tanto que está bem estruturado e bem localizado. Uma coisa importante agora que eu vou perguntar para você, João Mário, é o seguinte, você, por exemplo, a gente viu que você gostou, e você, por exemplo, assim, indicaria a gente para outras pessoas, um conhecido, amigo, um familiar, isso, por exemplo, quando por exemplo, uma pessoa compra, daí a outra fala assim, putz, se indicar, eu não indico, porque, olha, eu não sei se
se eu vou dar a minha cara a tapa. Por exemplo, você indicaria, por exemplo, um familiar, um amigo, um colega, por exemplo, para entrar no mundo dos leilões, ou, por exemplo, para ter essa assessoria conosco? Indico e vem indicando sempre, né? Tanto que familiar já foi indicado, amigos eu venho indicando. É que nem eu falar no início, eu não coloco a assessoria como um gasto, como um prejuízo, como um custo aleatório, vai. É que eu falo, para mim a assessoria hoje é ter um acompanhamento, uma estrutura. E é que eu falo, mas a pessoa fala, mas às vezes você gasta um dinheiro ali e fala, cara, só de eu estar tranquilo, se der alguma dor de barriga. É que nem o seguro de carro, para que você paga o seguro de carro? Você não paga esperando que vai ser roubado, que vai ser assaltado, que vão. Você paga pela sua segurança. É a mesma coisa para mim, assessoria. É como se fosse um seguro de carro. No caso, seguro para o imóvel, para mim, né? Para essa arrematação. Ah, você vai precisar usar, você vai precisar fazer ação, você vai precisar ir por fora, você vai precisar fazer não sei o quê. Não espero isso, mas se precisar, eles já estão comigo. É a mesma coisa do seguro de carro. Se roubarem, eu vou acionar o seguro e eles vão, tipo assim, fazer o trabalho para poder me apoiar, porque o foco deles é isso, né? É o seguro, é proteger o bem. A mesma coisa que a FCA faz aí com os imóveis. É entregar ali na chave, é fazer a análise, é apoiar o cliente, como eu falei. E eu não consegui acesso com a leiloeira, a Carol foi lá rapidinho e falou com a leiloeira, não, o cara precisa desses documentos, tá aqui os documentos. Meia hora eu tinha todos os documentos pro cartório, já estava tudo pronto. Então é que eu falo, o apoio para mim, é que eu falo, às vezes eu ia me embananar, ia me enrolar, esse processo ia demorar muito mais, não sei nem se eu estaria com a chave na mão já, então O tendo alguém... contato e relacionamento, né? Assim, todos os leiloeiros basicamente nos conhecem, né? E um cara, por exemplo, que um particular ali tem, uma primeira vez, uma outra pessoa que tem ali diariamente ali, contato, relacionamento e negócios, arrematações, logicamente, como tudo na vida, é um network, é um relacionamento. Mesma coisa. E me diz uma coisa para a gente, doutor Eliezer, também se tiver algumas perguntas, você tem mais algum ponto, então quiser fazer para a gente algumas perguntas, por favor, a gente está disponível também para falar. E me diz uma coisa, onde você se vê daqui mais ou menos 1, 2, 3 anos, o que você pretende aí utilizar dos leilões, onde você pensa em chegar e como que você vê assim os leilões hoje na sua vida, como qual forma, qual vertente? O leilão, para mim, como eu falei, eu quero ser uma segunda fonte de renda nessa parte. E o meu maior intuito mesmo é fazer as alavancagens, né? A ideia para frente é entrar numa parte de consórcio. A gente fala, né? A gente só fala, precisa ter muito dinheiro para entrar nesse mundo. Não precisa ter muito dinheiro, como eu falei. Se a gente for ali nas vendas diretas, às vezes, você estava até brincando que no final do ano, a gente, depois de ter arrematado esse, ainda estava indo para análise, apareceu um apartamento em Marília por 82, 84 mil no venda direta. Aí eu até brinquei com a minha esposa, né? Falei, aí, com 4.800, o que a gente compra? Vamos comprar um apartamento? Aí ela falou, não, espera um pouco, nesse ano tá aí, tem um monte de coisa, tem as coisas para fazer, né? E aí eu falei, não, beleza. Mas é que eu falo, assim, a 4, mas é que nem a gente tem a parte de documentação, essas coisas, né? Que a gente, mas brincando assim, com 10 mil você não compra um imóvel, 10, 15 mil. Ô, Gilmar, você falou quanto é esse valor de entrada. Me fala você na parte de TI, mais ou menos, quanto que é um equipamento, um computador, um iPhone, qual o valor aí comparado, por exemplo, fazer um comparativo com o valor de entrada? Vale a pena? Visto para o nome? Eu brinco aqui que, por exemplo, o notebook de trabalho aqui, só ele foi 7, assim, quando a empresa comprou, foi faturado por empresa, tudo, esse notebook custou 7 mil reais. É uma última geração e tal, com processadores, tudo por causa do desenvolvimento. A gente precisa de máquina parruda para fazer os negócios. Ou seja, eu comprava o imóvel e ainda sobrava dinheiro, né? Dava os 5% da caixa e ainda tinha dinheiro para começar, para ter a assessoria ou a documentação. Então, é o que a gente fala. Essa parte aí, até brinquei com ela, brinco aqui também com alguns amigos, falo assim, cara, vamos lá, entra no leilão. Os caras falam, pô, mas não sei, tem outros negócios. Eu falei, cara, o que você faz com 4 mil reais aí? Eu não, é que eu brinco às vezes, o cara fala, pô, mas eu não tenho. Eu falei assim, cara, hoje em dia tem facilidade. Se você pagar no mês a mês, você pega o cartão, vai lá, passa aqueles Pix parcelado, e você faz seu dinheiro e consegue entrar nesse mundo. Quem sabe daqui a 6 meses você já não vendeu, e aí você paga esses, que eram em 12, você paga essas parcelas, e ainda você já tem um lucro ali para começar o outro sem depender mais de cartão. Então, ações a gente tem, né? Falar assim, não consigo, muitas vezes também vai da gente, né? É que eu falo, muitas vezes a gente fala assim, não tenho dinheiro, mas se tiver dívida você paga. Então, se organizar, fazer as ações e é o que eu falo. E aí sempre indico, vai com assessoria. A única ponto que eu falo vai com assessoria. Mas eu queria ir sozinho, não sei o que. Eu falo, cara,
Se tiver uma dor de cabeça, uma dor de dente, é pior, porque a assessoria, até você conseguir passar para um advogado que você precisa do processo, levar documentações, ele estudar, entender o caso, fazer tudo, é que nem a gente falou, em pouco tempo você já estava com o processo pronto para emissão de posse. E eu não precisei fazer nada, né? E aí é que eu falo, andar alinhado é isso, né? Então, seu objetivo, assim, é fazer disso um negócio, uma segunda renda, né? E onde que você quer chegar, por exemplo, daqui a alguns anos, ou, por exemplo, com relação ao trabalho, com relação à sua vida para sua filha, patrimônio, por exemplo, o que que você pretende daqui a alguns anos também com relação ao trabalho, mudar um pouquinho ou não, pensando um pouco mais de projeto para diminuir um pouquinho, pensando em qualidade de vida, ou uma liberdade financeira, um pouquinho, independência, o que que você procura, assim, nos próximos anos, falar, eu quero utilizar o leilão para isso, daqui a quanto tempo eu quero estar onde? Eu quero estar curtindo um pouco, né, também, né, chegar na fase ali, né, não só luta, né, a gente também precisa ter, então, como eu falei, a ideia dela é alavancar, né, depois quem sabe partir para a parte dos consórcios para fazer o capital e é que nem eu brinco um pouco, é que nem as ações, né, que a gente brinca um pouco às vezes com as ações de fazer bola de neve, né, que é você compra uma ação, ela rende 10 centavos, daqui a pouco você tem 1.000, ela já está rendendo dinheiro para comprar outra ação que é de R$ 10. É a bola de neve, né, que a gente fala. A mesma coisa os imóveis. A ideia é tentar alavancar. Daqui a pouco, com o consórcio, ele está se pagando, quando ele quitar, ter uma renda já, e aí diminui um pouco o ritmo também do trabalho, né. A gente que nem fala, é uma segunda fonte de renda. O trabalho, se precisar, também é algo que eu gosto, né, que é o que eu faço já há alguns anos nessa parte, então a gente talvez siga um pouco, mas para não ficar parado, também que parado a gente também é complicado, né? A gente acaba se sentindo meio... Precisa de motivação também, né? Então, o trabalho, muitas vezes, acaba gerando um pouco a motivação. Mas a ideia é os irmãos ser fonte de renda, ser alavancagem e ter aquele rendimento mensal ali para, tipo, o que eu quiser fazer, eu fazer ser independente, né? E daí eu vou fazer duas perguntas últimas para o doutor Eliezer também, se tiver as últimas perguntas para a gente finalizar também. É assim, você compararia também, a gente falou tanto no aspecto de renda passiva, de investimento, mas, por exemplo, você compraria um imóvel também para moradia? Por exemplo, tem algum imóvel, a gente falou até ultimamente, que até você viu um imóvel que chamou a atenção, até perto de você. Esse imóvel, por exemplo, outras finalidades também seria para você morar ou não? Você tem alguma restrição? Ah, não, porque imóvel de leilão eu moraria ou não. E uma outra coisa importante que eu queria, seria essas primeiras perguntas, e a segunda seria, quando você teve esse contato com a gente, você teve durante todo o tempo, ou agora também, ou só quando a gente prestou o serviço, a gente teve esse contato? A gente pergunta muito isso porque a gente vê outras comentários de outras pessoas, de outras assessorias que nos procuram, que, olha, as pessoas me deram contato só enquanto eu era cliente, ou enquanto eu fiz negócio, ou até determinado ponto. Depois ali não acabaram me atendendo, ou não fui atendido. Queria só falar isso sobre um ponto que às vezes a gente vê relatos também, às vezes uma pessoa pergunta, olha, a gente vai ter acompanhamento de vocês do início até o final mesmo? É uma pergunta que às vezes a gente acaba tendo, e você, nada melhor você como cliente do que a gente falar, você falar sobre essa pergunta. Essa parte, vou responder a segunda primeiro, depois a gente volta lá para a primeira pergunta. Como eu falei, minha irmã também está entrando nesse mundo dos leilões, depois que me acompanhou aí vendo essa rematação. Ela, de início, ela estava até tentando entender uma outra empresa, só que ela mandava perguntas e ninguém falava nada. Quando ela me falou, assim, também estava entrando nessa visão dos leilões, eu falei assim, vem comigo. Aí foi onde ela me acompanhou, que eu estava já minha mente estava fechada com a FCA, pelo que eu já tinha visto, que eu tinha acompanhado nos vídeos e tudo, YouTube, vendo os podcasts, as coisas que vocês já estavam fazendo, né? E aí a gente veio e eu sempre fui, as meninas aí, a Júlia, o pessoal sempre foi respondendo, as duas que eu fui tendo, elas foram me sanando, foi ajudando, a CCA, a parte de aprovação de crédito, toda a parte, por isso que eu falo. Então, eu fui respaldado do início ao fim, né? Vocês falam assim, o contrato de assessoria é a posse do imóvel. Então, me pegaram na mão lá atrás, né, na brincadeira, né, como uma criança que estava chegando, não sabia brincar nesse parque, pegaram na minha mão, apresentaram todo o processo, levaram em tudo que era brinquedo ali, que é as partes, as fases, e falou, pronto, agora você está só e conseguiu efetivar, está pronto, você conseguiu o que queria.
Então, assim, não, como eu falo, ela tentou alguma coisa, o pessoal não respondia, não dava atenção, acho que não, já por não ter contrato, não ter nada. Já a FCA, desde o momento que ela entrou, que eu entrei, as meninas sempre prestativas, o que você precisa, como é que é? Ah, a gente tem essas ferramentas, a gente tem isso, a gente tem esse leque, você pode ter a nossa assessoria, ou se você precisar, a gente apoia em momentos específicos, se você quiser. Ah, não quero assessoria, que nem eu falei, né? Eu quero só o parecer jurídico. Bem, a FCA vai lá e fala, se é isso que você quer, eu te dou o parecer jurídico, você vê aqui desse imóvel, se vale a pena, e a gente passa para você se vai valer a pena ou não. E aí, para mim, não compensou, porque como eu tinha outros imóveis, aí eu comecei a, se eu não arrematar, como é que vai ser? Então, para mim, valeu muito mais assessoria, como eu falei. Porque se não arrematar nesse primeiro, a própria assessoria já me permite mandar novos imóveis, próximos leilões, coisas do tipo, para fazer uma nova análise desses outros imóveis, e assim a gente saber se é efetivo ou não para brigar por naquela participação, né? Então, para mim, foi 100% essa parte. Tanto que a gente falou, né? Eu tinha olhado Santana, eu tinha olhado Cajamar, e quando as meninas, a gente começou a montar a assessoria, elas falaram, e outros lugares? Eu falei, meu, também gosto assim da cidade ali de Votorantim, Sorocaba, Campinas. E elas montaram esse leque todo e até mandaram algumas propostas. Falaram, tem esses imóveis que já estão no leilão aqui, tem interesse em algum desses para fazer análise? Eu falei, não, por enquanto vamos tentar aquele de Santana e talvez depois Cajamar, mas por enquanto eu não vou entrar nesses outros. Vou nesses dois que eu já estava focado, mas se precisar depois eu já sabia um leque ali, já estava meio que estudando também o que elas tinham me mandado, para quem sabe ser uma oportunidade também, que eram próximos leilões, né? Então essa parte aí, a gente, que eu falo, foi ponta a ponta, as meninas sempre ali atendendo. E sobre moradia, sim, compraria fácil, tanto que foi até que um dia a gente estava falando, né, foi assim, uma rua que eu moro, um pouco para baixo, tinha um tempo um imóvel no leilão, ele só que estava um valor meio alto, eles aparentemente tinha saído em licitação, só que hoje, esses dias eu passando lá, vi que está com um mato alto. Eu falei, opa, acho que esse aí logo deve, se não efetivar, se não fizer os processos certos, né, porque a pessoa pode não ter pago, pode ter voltado para a caixa, alguma coisa do tipo, foi, quem sabe ele não volta para os leilões e não seja uma nova tentativa até para moradia, né, comprar mais um ali que seja para morar ali e ficar tranquilo. Então, assim, moradia eu compraria tranquilamente. Por que a gente fala? Muita gente às vezes falava para mim assim, mas pô, você não tem coração, você... Só que eu falo assim, cara, o problema é que não sou eu. A pessoa, ela teve um tempo para poder tentar. Eu já tive imóvel financiado pela Caixa também. Eu sei que tem aqueles processos no próprio aplicativo, você vai lá, você consegue pausar um tempo se você está muito apertado, se você tá enrolado, né, até dando um respaldo. Então, assim, não é que a pessoa não teve a chance de tentar manter, mas a Caixa tentou negociar com ele também. Ser até por 6 meses, tá? Essa parte, né, do pau. Eu vi que tinha no aplicativo, mas eu não sabia quanto tempo, né? Eu vi que, pausaram o contrato por um tempo, né? Paga um ano, né? Se você paga um ano específico, eu lembro que tinha esse negócio de pagar um ano, você conseguia ter uma pausa. Então, é o que eu falo, às vezes na dificuldade, né, a pessoa, esses 6 meses é para se recuperar, né, tentar uma relocação, alguma coisa, e voltar a ter imóvel. Então, a Caixa também permite isso, permite negociação, permite algumas coisas. Então, a pessoa fala, mas você não tem coração? Eu falei, cara, não é não ter coração. A pessoa, ela teve algumas oportunidades, ela pôde tentar uma negociação, pôde tentar algumas coisas, e ela acabou não tentando. Para mim, é uma aquisição, é uma compra. Seu Assim, entendimento tá certinho, viu, Gilmar? É perfeito, porque assim, não é sobre você. É uma forma de aquisição normal. Se não for você, vai ser o José e a Maria. E ele está sendo vendido como qualquer imóvel tradicional. O imóvel tradicional vai ser Fernanda, Maria e a Beltrana. Mesma coisa. Então, está sendo vendido e quem adquire é como comprador de boa fé que está comprando. O imóvel não tem origem ou não tem motivo, né? Então, o raciocínio é perfeito. isso aí. Tanto que na época que eu até acompanhava os podcasts, algumas coisas, até que os doutores tinham falado em algumas partes ali da própria FCA, falando, né, que, mas e se tiver idoso, se tiver cão, gato, papagaio? Aí fala, não tem problema, a emissão na posse vai gerar o respaldo lá via o juiz, né, vai falar o que tem que ir, se tem que ir um zoonose, se tem que ter uma ambulância no local, o que tem que ter, e vai gerar a parte do respaldo aí para a pessoa sair. Mas esse também é que a gente fala, né? Não é o passo que a gente quer chegar, né? O extremo, né? A gente, quando a gente estava conversando lá, eu falei, vê lá, se tiver alguém, vamos tentar ver se a gente negocia,
ver o que vocês acham, se vale a pena uma negociação, para a pessoa também que seja uma ajuda de custo para ela sair para ir para um outro local, alguma coisa do tipo. E a gente também não, a gente fala, não é desejar o mal para a pessoa, né? A gente está ali arrematando imóvel como uma fonte de renda, uma coisa também, como se fosse um trabalho, uma aquisição normal. E a gente até falou, né, o último cenário é emissão na posse via judicial, vai toda a estrutura para poder fazer a remoção, mas a gente tenta os passos antes, né, até por isso é uma equipe jurídica. Às vezes a gente vai lá sem respaldo, vai lá, entrega lá 4, 5 mil reais para uma pessoa, e a gente perdeu esse dinheiro porque a pessoa foi agir de má fé. Foi até que a gente, na época, a gente falou, né, se precisar, vamos conversar, aí vocês até falaram, não é assim. A gente tem que entender quem é a pessoa, porque às vezes a pessoa, ela vai ali, ela não quer, ela só quer pegar o dinheiro, não quer fazer nada e vai ficar causando dor de cabeça. Então, primeiro a gente tem que entender quem está lá, como é que está lá, para depois a gente pensar em novas negociações. Mas, de qualquer forma, a emissão está aqui já pronta para poder ser mandada para o juiz. Se falar que não tem conversa, a gente manda para a emissão e o juiz vai bater o martelo lá para fazer a tomada do imóvel. Então, tudo foi esse passo e resguardo. Né? Perfeito, maravilha. E te dar uma boa dica, né? A dica vai ser no próximo ponto, de acordo com a sua pergunta. Então, você, com relação à nossa assessoria, ou se nós tivermos um curso, por exemplo, voltado a leilão de imóveis, outra coisa importante também, você chamaria a sua atenção, ou você indicaria, com base no que você vivenciou na nossa assessoria, ou também com base no que você viu nos nossos podcasts, e se o que você viu de vídeo, se a teoria do que nós falamos confirmou na prática? Confirmou, e eu teria acesso a essa parte 100%. É que eu falei, vivenciei ao lado de vocês, a gente fez todo o passo, e é que a gente consegue abraçar o mundo de uma vez. Então a gente sabe que ainda pode ter muitas coisas que tem de aprender, né? Tanto que a vida é um aprendizado constante, né? Então, muitas vezes assim, nesses vídeos tem muito mais coisa, que nem eu falei, fui olhando muita coisa, me trouxe muito respaldo. Que nem eu falei até uma época com você, eu falei assim, eu estava quase para ir um dia, como é do lado aqui de casa, praticamente, que a gente fez a aquisição, eu estava para ir lá um dia, ia bater na porta, ver como é que era, e aí eu falei, não, deixa eu assistir mais uns vídeos, aí eu vi um vídeo até com o Dr. Elias falando assim, não vai lá, tente se resguardar, se você tem um jurídico, deixa que o jurídico faça o serviço, na hora que o jurídico te der um ok, você vai lá, e a pessoa pode entender que é uma ameaça, dependendo da forma que você fala, que você age, então isso pode trazer transtornos e atrasar todo o processo e tal. Aí eu até brinquei com o doutor Ica, né? Falei assim, doutor Ica, quando a pessoa arrematar, você pega esse vídeo aqui, manda a primeira coisa que você faz, manda esse vídeo para a pessoa, pelo amor de Deus. Aí ele falou, não, eu falei, não, porque eu tava do lado do imóvel. Aí eu falei assim, e aí agora, será que tem gente? Será que não tem gente? A gente fica naquela agonia, né? Aquele negócio. Eu falei assim, acho que eu vou lá, que é aqui pertinho, 10 minutinhos de carro, tô ali, bato na porta, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Eu sou o novo dono. Eu falei, não, deixa eu assistir. Aí um pouco antes eu assisti, umas 10 horas da manhã, e a meio-dia tava com a ideia de ir para lá. Eu vou assistir mais esse vídeo. Aí o Dr. Elias até falou, você não se desloque ao local, se você tem uma assessoria jurídica, deixa que o jurídico trabalhe. Porque a gente tem uma forma de falar, de respaldar, de falar para a pessoa que a gente não está agindo pensando em um lado só, a gente quer pensar nos dois lados, trazer o melhor cenário para esse ocupante, né, e para o novo proprietário e tal. Aí eu falei, opa, então, ainda bem que eu assisti o vídeo, vou ficar aqui tranquilo e vou deixar a equipe trabalhar e ver como é que vai ser. E aí Isso é importante, porque até agora você estava falando de conhecimento, você viu quanto conhecimento é importante. Então, a gente até te dá uma boa notícia, a gente está lançando agora o nosso curso para 2025 sobre leilão de carros, que é uma coisa muito importante. Muitas pessoas, você conseguindo fazer da forma certa, né, doutor Elias, você consegue utilizar os leilões de carros para utilizar também nos leilões judiciais. Então, você consegue comprar, e algumas dicas que nós estamos dando, porque as pessoas perguntam como eu vou começar com menor valor, como eu vou começar até sem valor. Então, a gente colocou isso tanto no nosso curso também, algumas questões que você pode conseguir até mesmo sem ter capital. E daí você vai falar, como assim eu vou arrematar sem capital, sem dinheiro? Eu preciso de dinheiro para comprar. Então, a gente colocou aí dentro do nosso curso, tanto de leilão de carros, que nós estamos lançando, leilão de imóveis, e como leilão da Caixa também, para justamente aí ter conhecimento que é importante. Então, a gente sabe que o especialista é importante ter, você colocou e você frisou, mas para que você invista, que você tenha mais segurança de você potencializar, você tendo conhecimento, você vai ficar muito mais tranquilo para você utilizar isso como você falou,
para a questão da moradia, renda passiva, para investimento, o que você ia fazer de uma forma conservadora, você vai dar uma esticada de passo ou você vai aumentar a velocidade, né? Então, isso é muito legal que a gente está, né, doutor Eliezer? É uma dica bem importante que a gente está colocando aí nos próximos dias. Eu vou depois dar uma olhada nessa parte, me inscrever lá para a gente começar a consumir o curso aí, tudo. E como eu falei, os vídeos eu fui assistindo e foi passo a passo ali, que seja de 30 minutos, de 1 hora, as coisas, mas tudo foi construtivo, tudo me trouxe em prol, como eu falei, se não fosse os vídeos, eu tinha ido lá bater na porta e podia ter arrumado uma dor de cabeça gigante, né? E aí a gente fala, quando eu vi o vídeo tudo certinho, o respaldo ali, tudo certinho, falei, meu, ainda bem que eu... É aí que eu falo, né? Às vezes, o apoio eu tinha de vocês, mas às vezes a gente fica naquela, e aí, será que se eu for lá, será que se eu fizer? Então, é o que eu falo, mas tudo é construtivo, como você falou, os leilões são interessante, é uma margem. Eu, por exemplo, já tive veículos de leilão. A pessoa fala, mas foi batido, não sei o quê. Eu falo, cara, o carro me atende, eu compro mais barato. Então, assim, para mim, eu vou, uso, levo no meu mecânico, faz as revisões, faz a análise, está tudo certinho. Tá andando, tá certinho, tá alinhado, não tem nada, foi recuperado. Porque por mais que a gente fale assim, mas muitas vezes um veículo que está marcado leilão, ele teve menos impacto do que um que não está marcado. Então, já vi muito caso de gente assim, esse carro não tem leilão, mas o cara ali, você sabe que ele acertou num poste ali que retorceu todo o carro. Existem leilões de carros seguros, tá? Como leilões aí de bancos, por exemplo, que são carros que estavam sendo utilizados, leilões, por exemplo, de frota, de locadoras, que tem uma manutenção aí frequente, né? Então, assim, o que você colocou o aspecto mais importante é o preço. Ele me atende de acordo com a minha necessidade, seja para vender para minha utilização própria. Tem muitas pessoas que estão comprando para utilizar disso, já fazer um negócio disso, por exemplo, para utilizar e locar o carro, por exemplo, para pessoas que utilizam no Uber 99, por exemplo, já com umas outras finalidades também, para você também rentabilizar. Então, tem umas coisas bem bacanas, bem interessantes que a gente está colocando também, e é algo muito interessante, né? Essa questão de preço, é leilão, né? Você está comprando sempre abaixo e você tem cuidados. Inclusive, por exemplo, tem pessoas e concessionárias, ou às vezes lojas que compram de leilão, e elas não, e às vezes você não tem acesso a essa informação ou não está com aquele determinado gravame ou histórico, né? Então, assim, muitas lojas às vezes acabam fazendo isso, tanto que você vai participar de leilão, você verifica lojistas, né? Então, às vezes você está comprando imóvel que é de leilão e você paga o valor de mercado, por exemplo, né? Então, isso. Então, se você quiser dar as considerações aí, doutor Eliezer, para a gente finalizando, você também conosco aí, e foi um prazer aí falar contigo, viu, João Marcos? Que a gente tem a certeza aí que pode contar conosco, estaremos do seu lado para todos os momentos e etapas, desde que a gente começou agora até você virar grande. Quando você virar peixe grande, não esquece de nós também. Não, jamais. Lado a lado para a gente fazer boas coisas, né? E aí esperamos a nossa maior alegria e felicidade e a sua satisfação, né? Então, não foi nada, por exemplo, dito, falado, orquestrado. A gente está perguntando para você mesmo porque a gente quer ouvir mesmo se fosse algo positivo ou negativo, né? Então, isso que é bacana a gente ver aí realmente a sua vivência, a sua experiência, como foi realmente, porque isso é muito importante. E vídeos como o seu, como a gente está fazendo agora, que vai impactar outras pessoas, que às vezes tem o receio e as dúvidas que você teve no primeiro, né? Então isso vai ser muito importante, que foi assim que você foi nos conhecendo, né? Então acho que isso é muito bacana. Agradeço aí sua participação, aí você conte conosco, além de você ter aí o nosso contato do escritório, você sabe que pode contar conosco aqui para todo tempo, toda a obra, né? E aí o doutor Eliezer também falar um pouquinho aí nessa finalização. Eu só quero começar aí de trás para frente. Essa parte da grandeza, grande o Geomar já é, porque a sua maior grandeza foi quando você tomou a decisão em participar de um leilão. Foi a melhor escolha que você fez, né? Mas, mais uma vez, eu quero ressaltar algumas falas, e aquela que você disse em relação ao seguro de um veículo é de total impacto em relação aos leilões. Você não paga um seguro veicular para não ter o seu carro furtado. Você paga um seguro para que, se caso ocorra, você tenha a segurança de não perder o investimento feito. Assim é a assessoria, né? Você paga uma assessoria, você investe em uma assessoria para que você tenha aí os cuidados devidos
em relação a eventuais riscos que possam surgir. Você não paga uma assessoria para ter riscos. Pelo contrário, você paga uma assessoria para estabilizar eventuais riscos que possam surgir. Então, essa sua fala foi de uma perfeição, e aí eu reitero meus parabéns a você, Gilmar, você é uma pessoa muito esclarecida. E termos parceria com pessoas esclarecidas só nos facilitam o trabalho. O outro ponto que você disse, que me chamou muita atenção, eu sou muito observador em relação aos acontecimentos. Quando você disse em relação ao seu ROI, comparando ao custo que você teria com uma pintura, você decidiu manter o seu ROI num percentual pré-estabelecido e você teve a mão de obra feita na pintura daquele imóvel. E isso é essencial para um investidor. Ele precisa ter esse timerzinho aí que ele precisa estar acompanhando. Por exemplo, quando você cita uma aquisição que você tem um custo de leiloeiro, mas ao mesmo tempo, quando você tem uma aquisição que você não tem um custo de leiloeiro, você precisa entender que esse custo, ele passou a ser para você um lucro, ele entrou no seu ROI. Você tem esse esclarecimento. E é importante frisarmos isso daqui, porque isso nos facilita bastante. Esse tempo que você nos demonstra de uma arrematação e posse, foi tudo devido ao seu próprio, à sua própria decisão na participação. Nós simplesmente complementamos aquilo que você precisava. Mas como eu disse na outra fala, a decisão foi sua, e foi uma decisão assertiva. Você foi perfeito na sua tomada de decisão. E pessoas assim que buscam conhecimento, e aí eu entro na questão do curso, nós disponibilizamos este curso aos nossos clientes e também pessoas que buscam participar deste universo, que é para justamente a pessoa aprender. A pessoa ela entender como funciona. Porque quando a pessoa ela entende como funciona, fica fácil o nosso diálogo. Porque nós, enquanto operadores do direito, nós temos que tomar cuidado em relação às falas, pelos termos técnicos, né? Porque nem sempre o leigo ele vai entender o que estamos falando. Mas quando a pessoa tem um mínimo de conhecimento, porque ela foi atrás, nos facilita bastante o trabalho. Então, mais uma vez, Gilmar, meus parabéns para você, tá? Pelo esclarecimento que você tem, pela nossa parceria, ok? E pelo aprendizado que nós, enquanto a assessoria, também temos com vocês, clientes. Você pode ter certeza que muito mais do que te passamos, fomos nós que aprendemos. Tá? Isso nós falamos em cada caso. Isso acontece em cada caso conosco. Então, mais uma vez, parabéns a você. Obrigado, doutor. E só tenho a agradecer vocês aí, toda a equipe. Inclusive as meninas aí, né, que acabaram apoiando e ajudando desde o início, né. Não vou lembrar o nome de todos, porque nesse salário tem vários segmentos. Não lembro mais da Júlia, da Carol ali, que foram fazendo um apoio. E não tenho, sem palavras, né. Tanto que eu falei, já indiquei, já tem gente aí que já está nas arrematações aí, incomodando um pouco, brincando, né? Tem gente que já está aí meio que pedindo as análises para vocês e fazendo a parte dos parecer. E em breve... Se você me permite até fazer uma parte, quando você falou sobre a questão da posse, da desocupação, é até interessante deixarmos aqui gravado isso daí, porque eu costumo dizer, e eu como advogado, eu me apego muito nesse ponto. A posse para o arrematante é o coração. É importante a questão de você fazer uma aquisição por um bom valor, mas não adianta você ter todo esse trâmite financeiro positivo se você não ter a posse do imóvel. Então, a posse para o cliente ela é de suma importância, porque ainda que você não tenha o registro, mas que você já tenha a posse, você já começa a trabalhar o imóvel para uma eventual venda, para quem busca alavancagem de capital. Para quem busca para a moradia, você já tem o imóvel à sua disposição. Então, eu me preocupo muito com a questão da posse. E aí entra no ponto que eu quero deixar gravado e frisado aqui. A posse ela é preocupante até para a questão de terrenos. E nós frisamos muito isso. Nos deparamos em muita situação em que as pessoas elas fazem a arrematação e acham que é só chegar lá no terreno e fazer as valetas de construção, e não é bem assim. Porque às vezes em um terreno, a pessoa que detinha a posse daquele terreno tinha alguma plantação, tinha alguma criação lá. E isso daí pode gerar para ela um prejuízo. Então, a posse ela é muito importante na análise. Ela não é a preocupação principal do investidor, não. Mas é a preocupação da assessoria. E nós, enquanto assessoria, nos preocupamos. Por isso que naquele podcast que você nos viu falando sobre esse assunto, nós ponderamos muitos aspectos dentro de detalhes ligados à posse. Porque ela é de suma importância, ela é o coração para o arrematante. Não adianta o arrematante ter concretizado um arremate e não ter a posse do imóvel.
e nos deparamos já no curso dos nossos anos de experiência com diversas situações em que diversas situações em que o cliente ele foi até o imóvel querer saber como que estava a posse do imóvel, e isso trouxe para ele um prejuízo, porque ele estava perturbando a pessoa que tinha posse do imóvel. E essa pessoa ingressou com uma ação chamada ação de turbação de posse. E o juiz deu a ele, possuidor, o direito de ficar no imóvel. Então, nada que queríamos fazer em relação à tomada dessa posse, nós estávamos conseguindo. Ficou mais de 1 ano para esse cliente ter a posse do imóvel. Agora, você imagina o investidor ter 1, 2, 3 anos a demora para ter a posse do imóvel. Mas o porquê? Porque ele fez algo que não estava orientado pela nossa assessoria. Então, isso é preocupante. Então, que falei, essa parte para mim, né, eu até brinquei, né? Brinco e falo de novo, né? Falei, cara, o pessoal arrematou, manda esse vídeo e manda o cara, 1 horinha ali não é perdido, ele vai entender que não deve fazer as ações. Ô, Gilmar, e o doutor Eliezer tocou num ponto muito importante, tá? Essa questão aí, ele também fez um resumo, um destaque muito importante. Realmente é o coração. Por que a gente fala do coração? Porque às vezes a pessoa vai ali como se fosse a menina que você pega na mão e que você já quer dar o primeiro beijo logo, né? Você já vai às vezes com muita sede, e às vezes na sede que se comete erros, né? Então, por exemplo, ali na posse, por exemplo, as pessoas, opa, o imóvel está desocupado. Opa, ali eu não vou precisar ali do especialista, eu economizei, e são nos imóveis desocupados que as pessoas confundem propriedade com posse, confundem caminhos curtos, então isso tem que ser feito com muito detalhe, tá? Então, por exemplo, nós tivemos aí um caso, tá? Que, o que ocorreu? Que nós estamos atuando agora, o imóvel estava desocupado, e foi tomada a posse, e o antigo proprietário foi imóvel. E é um condomínio de alto padrão, em Sorocaba, e a pessoa, o antigo morador, entrou, porque justamente aí a indagação foi que o imóvel estava desocupado, né? Então, assim, mesmo questão desocupado, e às vezes o cliente, as pessoas ficam naquela ânsia de ter a posse sempre antes, e esse é o objetivo, mas, assim, estado de desocupação tem que ter cuidados. A gente, como especialista, a gente sempre recomenda a questão da ação de missão na posse. Agora, por outro lado, as pessoas querem ter a posse o mais rápido possível. Então, nós conseguimos ver a melhor situação possível, mas correndo o risco que a forma mais legal, a forma mais segura de você ter a posse é através de uma ordem judicial. Então, a primeira coisa que aconteceu nessa situação e prática do imóvel desocupado, o antigo proprietário foi lá, foi chamado a viatura e falou assim, qual ordem que você tem para estar no imóvel? Ordem de quem? Um exemplo. Então, por exemplo, precisa-se, nesse caso, ter uma ordem judicial. Então, as pessoas acabam tendo aí essa ânsia e nós, nos casos de desocupação, a gente sempre coloca para todos que nós colocamos. O correto e ideal é através de uma ação para que você não tenha dor de cabeça. E ao risco, mesmo que você faça de forma de extrajudicial, tem ainda o risco disso. Por isso que a gente orienta sempre de fazer da forma judicial e da melhor forma possível, de acordo com isso que o doutor Eliezer falou. Nós verificamos o antes daquela possibilidade que é possível e tentarmos minimizar o máximo possível, tomando como base o que é certo, né? O que é correto e que a pessoa fique tranquila. Afinal, a pessoa não está comprando uma caneta, um mouse, um celular, é um imóvel, né? Então, daquilo tem que ser feito ali com uma boa tranquilidade, de uma forma segura, né, doutor Eliezer? É isso aí, perfeito. Eu acho que é o que nós costumamos dizer aqui na FCA. Nós criamos parceiros, né? São parceiros de negócios. O objetivo do cliente é a aquisição, é a arrematação. O nosso objetivo é levar a ele uma tranquilidade, para que ele consiga atingir esse objetivo dele. O cliente confiando no nosso trabalho, e essa palavra ela é de suma importância, que é a confiança. Porque, Gilmar, é interessante esse ponto, porque não é somente o cliente que tem que ter confiança na assessoria. A assessoria também precisa ter uma confiança no cliente. Porque, veja bem, quando nós atuamos
para o cliente em uma arrematação, principalmente no âmbito em que nós estamos tratando com leiloeiros, nos deparamos já em situações, e veja bem, hein, olha só o que eu vou te dizer agora, em que o cliente acabou nos queimando com o leiloeiro, porque ele participou de uma arrematação, não levou adiante, mas todo aquele contato que nós tínhamos de parceria com os leiloeiros também, acabou nos trazendo prejuízo nesse relacionamento. Porque este universo, ele é um universo de confiança dentro de um relacionamento. Então, nós precisamos confiar em vocês também, e de fato vocês vão levar adiante isso que vocês estão pretendendo. Mas nós, infelizmente, já nos deparamos com pessoas que vieram só apenas para tumultuar. Em um primeiro momento, demonstrando interesse, mas quando chegou na hora em que tinham que honrar, com um compromisso mesmo, não honraram. E isso daí nos trouxe um prejuízo. Por isso que nós sempre ponderamos aqui, existe uma parceria de confiança. E eu acredito que entre a FCA e Geomar existe sim essa parceria de confiança. Parabéns. Obrigado, doutor. Sim, como eu falo, né? O apoio é uma via de mão dupla, né? Então, do mesmo jeito, da mesma forma que eu fico ali precisando de um respaldo, vocês também precisam seguir os processos, né? Vai lá, faz essa documentação, dá entrada no cartório, vamos fazer tal passo, vamos fazer tal coisa. Que nem, pega um documento, a gente vai pedir para a Caixa, mas se você quiser ir lá para agilizar seu processo, você pode também se deslocar a uma agência, foi que nem a gente fez, né? Precisa de um documento, no caso lá, para poder fazer o registro cartório, precisava daquele registro que quem assinou realmente estava nas procurações da Caixa. E a FCA falou, não, estou pedindo, estou solicitando, mas se você for na agência, talvez seja mais rápido. Então dá um direcionamento. Eu corri lá na agência, não, a agência que é pertinho de casa, vou correr lá. Corri na agência, o pessoal já me entregou, já imprimiu todas as procurações, falam que tem que vir em Brasília, são vários segmentos da procuração, né? Mandou toda a listagem, falou, então, pode levar para o cartório. Então, tudo a gente, eu falo, respaldo, toda a ação sempre foi 100%, e é que nem eu falei, os próximos têm assessoria, indico sempre com assessoria, eu quero fazer, cara, põe a assessoria. Mas, cara, põe no seu custo, já põe ali se vai ter ROI com assessoria. Não vai ter ROI. Se eu for assessoria, também por causa de 3, 4, 5 mil, se o seu ROI era 3, 4, 5 mil, e você vai tirar assessoria, nem entra, porque até então, a chance de ter dor de cabeça posterior é muito alta. Então, procura um outro que talvez tenha um ROI maior, colocando assessoria e esteja vindo esse valor, né? É que eu falo. Ô, Gilmar, tem aquele ditado, né? Quantas coisas que você já fez, com certeza já vivenciou que o barato sai caro. E às vezes sai muito mais caro. É isso aí. Ainda mais nesse caso, né? Que o imóvel não é nada, por mais que a gente brinque, né? Mas a gente pensar nos baratos aí que são 50, 60, 80 mil reais o imóvel, tem gente que é uma luta pra gente, para conseguir alcançar essa parte, né? Então, todo respaldo é bom, né? É que eu falar, põe ali no seu custo e se não tiver custo, se não tiver ROI, então não tá valendo a pena. Então, agora se der ROI com assessoria, vale a pena. Vai lá pra cima. O Ícaro falou um dito popular aí, e aí me fez lembrar um do direito, né? No direito tem um termo que diz assim, a justiça não socorre aos que dormem. Só que esse aos que dormem não é no sentido de inércia, muitas vezes é no sentido de falta de conhecimento. E aí entra nesse ponto de assessoria. Às vezes a pessoa acha que ela é simples, pensa que o procedimento é simples demais, e ela quer fazer sozinha sem conhecimento. E aí depois ela recebe uma surpresa. Então, quando esse dito é jurídico, né, o juridiquês, quando ele fala que a justiça não socorre aos que dormem, elas se estendem aos que não conhecem, os que não querem investir em um profissional com capacidade e conhecimento técnico para trazer a eles essa segurança. Infelizmente, nesse universo jurídico, temos muito isso, né, porque o advogado Google está aí para todo mundo ficar pesquisando. E as pessoas muitas vezes confiam muito mais no que o Google está falando do que no profissional, o que é um erro, né? Mas a conta chega. A gente, por mais que a gente tente entender, tem os negócios, só quem estudou sabe. É que nem eu falar, eu fiz faculdade, minha parte, informática aqui e tal, gestão, análise, e eu sei o tanto que a gente tem que se matar, tem que estudar, tem que sofrer para poder aprender o nosso segmento, né? Nosso ramo, nosso segmento. É o que eu falo, cada um, eu vou pegar assessoria, vocês estudou anos e anos e entendo que é como se fosse minha área de informática, vocês não param os estudos, porque todo dia tem uma regra nova, tem uma mudança, assim como a gente
fala direto, a Caixa direto está mudando aqueles editais, as coisas, então constantemente tem que ficar fazendo as leituras, se atualizando. Então, o que eu falo, para minha assessoria, é que nem vai lá no tribunal e pega o processo lá e vê. Para mim não adianta, porque tem um monte de termos diferentes, beleza, vou pôr no Google, mas vou sair mais confuso do que nunca. Então já pega uma equipe, me dá um apoio, faz ali o processo, falou ok, né, eu vou lá de novo no PDF, ok, vejo no PDF, vamos seguir, se não for, para por aqui, que não é boa, e vamos pro próximo, analisar o próximo do outro leilão. Então, o que você falou, cada um tem seu segmento, né, tem as difíceis, né, o barato sai caro, às vezes a gente quer fazer as coisas sozinho para economizar, mas é um prejuízo maior, porque são anos que você dedicou a isso, são anos que vocês vêm dedicando, estudando, entendendo os termos, fazendo as coisas, que nem a gente fala, informática, eu, por exemplo, tenho uma minha linguagem de programação, minhas coisas que eu tenho que ficar estudando, atualizando, aprendendo novas coisas, porque anos tem versões novas, então, falar, pedir para outra pessoa fazer, muitas vezes é muito mais demorado e a gente mata ali rapidinho e consegue ter um respaldo muito maior, né? É que nem eu falo, na informática, pelo menos a gente aqui brinca muito que um ponto e vírgula derruba um avião, né? Novamente. A mesma coisa no jurídico. Se eu entender um termo errado, definido, indefinido ali, alguma coisa, um prospecto, alguma coisa, tá aqui, então tá viável. Já o juiz falou que não. E aí eu entendi errado o termo, o juiz falou que não era viável, que ele estava ganhando a causa e eu estou perdendo. Eu danço com tudo ali, estou achando... É que nem também médico, né? Muitas vezes a pessoa pega aquele laudo médico lá com sangue e fala, nossa, eu tô morrendo. Eu falei, cara, eu não analiso. Porque quem tem que analisar é o médico. Ele vai falar para mim se eu tô morrendo ou não, é que ele falar e depois eu acredito. Mas ele foi formado nisso, ele estudou para isso. Ah, mas aqui tá de X a Y. Eu falei, não importa, eu não vou ler. Eu fiz o exame, que é o que ele pediu, vou levar para ele e ele me apresenta o resultado. Porque eu não estudei para medicina, então não tem como eu falar que tá bom ou ruim. Às vezes que a gente acha que tá ruim, tá bom, né? E o que a gente achava que tava bom, tá um lixo, você já tá quase morrendo, né? Então fala, não, leva pro médico, a mesma coisa é o jurídico. Pega assessoria, faz um apoio, né? Que nem você já sabe os tribunais, os acessos tem que fazer, onde consultar para ver se tem isso, dívida de condomínio, que nem o doutor que fala, tem que olhar ali se já tem processo aqui e ali. Se tiver processo de condomínio contra o CPF ou contra a Caixa, a gente sabe que tem algumas dívidas, tem algumas coisas, então já tem os passo a passo certinho para poder achar e falar se vale a pena ou não. É que nem eu falei, eu tinha uma visão que eu olhei uma matrícula, falei, 20 mil aqui eu coloco de condomínio. E quando foi ver, tinha 1.800 de condomínio só atrasado. Ou seja, de 20 mil, abriu 18 mil no leque ali que eu já tinha colocado como um possível gasto. Falei, beleza, vamos reverter. Para brigar de novo, aumentar um pouco a briga aqui por esse imóvel. E foi o que deu a efetivação no final, né? A gente conseguiu arrematar ele com tranquilidade. Isso então, Jomar, agradeço aí. Aí com certeza teremos essas e muito mais reuniões aí, até pelo seu foco e sua disciplina. E nos vemos aí presencialmente em breve também, em novas reuniões aí também, né, doutor? Perfeito. É isso aí, foi um prazer, acho que foi um bate-papo bastante descontraído, acho que troca de informações e depoimentos, acho que isso é importante para nós, FCA, né, receber aí esse retorno por parte do nosso cliente, satisfeitos pelo que já aconteceu até aqui, mais uma vez te parabenizando aí pelo seu esclarecimento, você é uma pessoa bastante esclarecida. Novamente, o exemplo que você trouxe da medicina foi brilhante, porque o médico fala que você precisa fazer uma cirurgia. Agora, a forma com a qual você fará esta cirurgia, o conhecimento é dele. Então, nós te falamos que você consegue fazer uma arrematação. Agora, os procedimentos necessários para esta arrematação é obrigação nossa, o conhecimento é nosso. E é isso que nós fazemos para nossos clientes. Parabéns mais uma vez, Gilmar. Gente, valeu. E acho que é isso, velho. Agradeço bastante vocês novamente, todas as equipes, as meninas. E vamos para mais arrematações, né? Continuar buscando ali na Caixa ali e torcer para que tenham muitos mais financiáveis, né? Que o bom é os imóveis financiados, né? Não venda online ali, quanto mais financiado, melhor para nós. Com certeza. E outras possibilidades que a gente vai passando para você também. Tá bom? Perfeito. Conta conosco aí, foi um abraço e um prazer aí falar contigo também. Prazer tudo meu. Tudo de bom, pessoal. Agradeço. Tchau, tchau.